Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu trabalhava no turno da madrugada em uma loja de conveniência local. Não era o ideal, mas pagava meu aluguel e me permitia acompanhar as aulas da faculdade comunitária durante o dia. A maioria das noites era praticamente igual. Os mesmos poucos clientes regulares, a geladeira de refrigerante zumbindo, músicas antigas de country no rádio e uma ou duas mariposas tentando invadir a festa através do vidro. A loja ficava na periferia da cidade, ao lado de um centro comercial quase vazio. Metade dos estabelecimentos tinha placas de aluga-se nas janelas. Então, depois de escurecer, minha pequena loja parecia uma ilha sob luzes fluorescentes fortes, cercada pelo estacionamento escuro. Era final de março. Ainda frio o suficiente à noite para que eu usasse meu moletom por cima do uniforme. Por volta das 23 horas, as coisas geralmente desaceleravam. Os caminhoneiros já tinham passado para tomar café e os estudantes universitários que buscavam lanches já tinham voltado para os dormitórios. Era quando o silêncio se instalava. Aquele tipo de silêncio em que todo o barulho parece alto demais e você começa a reparar no piscar da luz de segurança do lado de fora ou no tic-tac irregular do relógio. Naquela noite, o tempo parecia passar devagar. Eu já tinha limpado o balcão 2 vezes, reabastecido a prateleira de chicletes e estava quase terminando de organizar as prateleiras de cigarros quando percebi um movimento no canto do meu olho. Pela ampla janela da frente, vi um homem. Ele estava parado sobre o poste de luz mais distante do estacionamento, bem onde o asfalto encontrava a área mais escura do centro comercial. Ele não estava fumando, nem olhando para o celular, apenas encostado no poste, com as mãos nos bolsos do casaco. A princípio, imaginei que ele estivesse esperando alguém. De vez em quando recebíamos caronas ou deixávamos passageiros perto dali, embora normalmente não tão longe da estrada principal. Continuei trabalhando, olhando para ele de vez em quando, mas toda vez que olhava, ele estava no mesmo lugar, com a cabeça levemente inclinada na direção da loja. Passaram 15 minutos, depois 30. Ele não se mexeu. Pensei comigo mesmo que não era problema meu. Talvez estivesse esperando um amigo. Talvez o carro tivesse quebrado. Mesmo assim, continuei olhando. Não de forma óbvia, apenas rápidos olhares quando passava pelo caixa. Algo no jeito como ele ficava tão imóvel me deixava inquieto. Por volta da 1 da manhã, um casal entrou para comprar refrigerantes. Enquanto eles escolhiam, eu olhei para fora novamente. O homem ainda estava lá. O casal saiu sem olhar para ele. Eu me perguntei se estava imaginando a sensação de que sua atenção continuava voltando para a loja. Às 2 horas, ele se mexeu um pouco. Não estava mais encostado, apenas parado, com a postura mais ereta. Consegui ver melhor seu rosto sobre a luz, embora àquela distância ele parecesse apenas pálido e sem expressão. A loja estava vazia novamente, o estacionamento silencioso, exceto pelo leve zumbido das luzes. Pensei em ligar para a polícia pelo número não emergencial, mas o que eu diria? Que um homem estava parado ali? Isso não era crime. Por volta das 3 horas, percebi algo novo. Ele tinha se aproximado, não muito, talvez uns 6 metros, mas o suficiente para eu ter certeza. O estranho era que eu nunca o vi andando. Num momento ele estava debaixo do poste, no seguinte, entre ele e o local do lixo. Pensei que talvez tivesse perdido esse movimento enquanto contava dinheiro ou reabastecia as prateleiras. Mesmo assim, senti um aperto no peito que não conseguia explicar. Um caminhão de entrega chegou por volta das 3h15 para deixar pão. Assinei a nota e o motorista entrou com as prateleiras. Quando eu olhei de novo para fora,
O homem estava encostado no poste, como se nada tivesse mudado. O caminhão saiu e o estacionamento ficou vazio, exceto por ele. Quando finalmente chegou às 4 horas, senti alívio. Peguei minha bolsa debaixo do balcão, tranquei o caixa e fui para os fundos bater o ponto. Tentei me convencer a não ser bobo. Caminhei direto até o carro, entrei e fui para casa. Mas no momento em que saí, o ar parecia mais pesado, como se tudo tivesse parado. Olhei para o poste de luz. Ele não estava lá. Procurei pelo estacionamento, com o coração acelerado. Então ouvi. Ele estava encostado no meu carro, sem me olhar, sem fazer nada, apenas ali, com a cabeça levemente inclinada e uma mão apoiada no capô. Fiquei paralisado por meio segundo, antes de chamar. Ei, posso ajudar? Não queria soar agressivo, mas saiu assim. Ele não respondeu, nem se mexeu. Dei um passo para trás, em direção à porta da loja, procurando as chaves no bolso. Você precisa se afastar do meu carro. Lentamente, devagar demais, ele se endireitou e se afastou do capô. Mas em vez de ir embora, parou a alguns metros, olhando além de mim, na direção das janelas da loja. Algo naquele olhar me causou arrepios. Coloquei a chave na porta, entrei e tranquei atrás de mim. Minhas mãos tremiam. Peguei o telefone, mas antes que pudesse discar, vi um movimento pela janela. Ele estava indo embora. Não para a rua, mas ao longo da fileira de lojas fechadas. As sombras o engoliram em segundos. Eu esperei dentro da loja por quase meia hora antes de finalmente ir até o carro. O capô estava quente onde a mão dele havia descansado. Dirigi para casa sem olhar pelo retrovisor. Na noite seguinte, estacionei bem debaixo das janelas da frente. Nunca mais o vi. Mas toda vez que trabalhava até tarde depois disso, eu olhava para aquele poste de luz. E às vezes, mesmo quando estava vazio, jurava sentir alguém me observando do limite do estacionamento. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Tenho trabalhado no turno da noite neste pequeno posto 24 horas na periferia de Missoula há alguns anos. É tranquilo. E honestamente, depois de dirigir caminhões por mais de uma década, o silêncio de um trabalho parado combinava comigo. O posto fica numa estrada de serviço perto da rodovia interestadual. Passa tráfego suficiente para manter as luzes acesas, mas na maioria das noites fica vazio depois da meia-noite. Montana, em outubro, parece especialmente silenciosa, como se até o vento fosse educado. O ar fica tão frio que você vê sua respiração, mas ainda não é inverno de verdade. Em uma noite clara, dá para ouvir o zumbido da rodovia como um rio distante, com um barulho alto de caminhão diesel quebrando a monotonia de vez em quando. Eu gostava disso. Reabastecia as prateleiras, varria o chão e deixava o relógio correr devagar até o amanhecer. Foi uma dessas noites lentas. Por volta da 1 da manhã, eu estava encostado no balcão, tomando um café morno e assistindo distraidamente a um velho faroeste na TV minúscula perto do caixa. Nenhuma alma havia entrado nos últimos 45 minutos. Então a porta se abriu. Um homem entrou. Na casa dos 40 e poucos anos, talvez. Alto, mas com uma postura curvada, como se quisesse parecer menor. Usava uma jaqueta Carhartt velha, jeans rígidos de sujeira e um boné preto puxado para baixo. Lembro que ele olhou ao redor da loja antes de se aproximar. Os olhos dele não paravam muito tempo em nada. "Oi", disse ele com voz baixa. Você pode me ajudar a abastecer? Tenho o carro de um amigo lá atrás. Ele não se mexe há alguns dias. Isso já era estranho. As pessoas normalmente não pedem ajuda para abastecer e a gente nem vai lá atrás fazer isso por elas. Política da empresa. Perguntei por que o amigo dele não encostava o carro na bomba. Ele disse que o amigo não anda bem. Tá com dificuldade para se locomover.
O carro ficou sem gasolina há alguns dias. Isso me chamou a atenção. Eu tinha ido lá atrás mais cedo para tirar o lixo e não tinha visto nenhum carro parado. Quando um carro fica parado por dias, você percebe. Mesmo assim, não queria negar logo de cara, então disse que ia dar uma olhada rápida. Saímos para fora. O ar da noite tinha aquele frio cortante. Notei logo que o fundo do estacionamento estava mais escuro do que o normal. Uma das luzes estava queimada. Segui ele pelo lado do prédio, ouvindo o som das botas batendo no chão. Quando viramos a esquina, eu vi um sedã prata empoeirado estacionado perto da borda do estacionamento, onde o cascalho encontrava as ervas daninhas. Sem placas, janelas ligeiramente embaçadas por dentro, parecia que não tinha sido mexido há dias. Foi quando percebi a forma. No banco de trás, sob um cobertor fino, havia o que parecia uma pessoa deitada completamente imóvel. Aproximei-me devagar. "É seu amigo?" perguntei. Ele olhou para o carro, mas não respondeu diretamente. "Sim, ele está descansando. Não está se sentindo bem." Não sei. O jeito que ele disse descansando me deixou estranho. Já vi muita gente dormindo no carro. Postos de caminhão estão cheios disso. Mas isso parecia diferente. Me aproximei do carro. O cobertor estava bem preso ao corpo, como se estivesse enrolado. Não havia movimento, nem som de respiração ou qualquer ajuste. Só quietude. O tom dele mudou rapidamente. "Então, você tem algum daqueles galões vermelhos de gasolina? Posso pagar em dinheiro. Só preciso de 1 ou 2 litros para sairmos daqui." Disse a ele que não tínhamos galões. Ele insistiu um pouco, dizendo que deixaria a carteira e até a jaqueta dele como garantia. Senti ele me observando enquanto eu olhava para o carro. Então, do outro lado do estacionamento, ouvi algo. Não vindo do carro, mas à distância. Um leve farfalhar nas ervas, seguido por um curto tossir ou gemido. A cabeça do homem virou rápido para o som, depois voltou para mim. A voz dele baixou ainda mais. "Não se preocupe, é só o vento." Não era vento. Comecei a juntar as peças na minha cabeça. Sem placas, carro abandonado há dias, alguém deitado no banco de trás, imóvel. Um homem que apareceu no meio da noite pedindo para eu ajudar a abastecer. Disse que precisava voltar para dentro e falar com o meu gerente sobre a política da empresa. Ele ficou tenso por um segundo, mas assentiu. Voltei para frente, mantendo o ritmo, tentando não deixar claro que queria distância. Lá dentro, tranquei a porta e peguei o telefone. Liguei para a polícia na linha não emergencial e contei tudo o que vi. Homem suspeito, carro abandonado sem placas, possível pessoa imóvel no banco de trás. Disseram que mandariam uma viatura para verificar. Enquanto eu falava ao telefone, o homem passou pelas janelas em direção à frente da loja. Tentou a porta, achou trancada, ficou parado por um momento olhando para dentro. Depois foi embora para o lado do prédio. Por alguns minutos não consegui vê-lo. Fiquei de olho nas câmeras de segurança. O ângulo da câmera do fundo do estacionamento era ruim, só sombras, mas consegui ver movimentos perto do carro. 10 minutos depois, 2 viaturas chegaram, luzes apagadas. Os policiais falaram comigo primeiro, depois foram para o fundo. Assisti de dentro enquanto as lanternas varriam o cascalho e o carro. Um deles abriu a porta traseira. O cobertor deslizou. De onde eu estava não dava para ver detalhes, mas percebi logo que a pessoa dentro não estava dormindo. O comprometimento corporal do policial contou o resto. Ele se virou, falou no rádio e a cena mudou. Outra viatura chegou. Depois uma ambulância. Me mantiveram dentro enquanto trabalhavam. Eventualmente, um dos oficiais veio colher meu depoimento. Ele não falou muito. Só disse que a pessoa no carro estava em estado grave e já lá havia algum tempo. Quanto ao homem que pediu ajuda para abastecer, não o encontraram. Terminei meu turno naquela noite, mas os ruídos do prédio realmente me deixaram perturbado. Fiquei relembrando o rosto dele na cabeça
Como ele foi calmo no começo e como mudou rapidamente quando comecei a fazer perguntas. Semanas depois, sempre que saía, olhava para o fundo do estacionamento. O carro sumiu no dia seguinte, mas na minha mente, ele ainda está lá, estacionado nas sombras com aquela figura imóvel no banco de trás. E em algum lugar por aí, o homem que pediu ajuda para abastecer ainda está andando por aí. Eu trabalho à noite em um pequeno posto de gasolina situado entre uma rampa de acesso à rodovia e um centro comercial vazio que nunca conseguiu preencher suas lojas por 2 anos consecutivos. As noites no posto geralmente eram do meu tipo de tranquilidade. Não sou uma pessoa matutina e detesto multidões, então o turno da madrugada é meio que minha zona de conforto. O salário não era muito bom, mas eu podia ouvir música, tomar café e observar algum bêbado aleatório que aparecia procurando por salgadinhos ou cigarros. Naquela noite de junho, tudo começou como qualquer outra. Úmida, mas com uma brisa que impedia o ar de ficar muito quente. Eu tinha tido um fluxo constante de clientes até cerca de 1h30 da manhã, maioria pessoas voltando para a casa dos bares. Quando o relógio já marcava quase 2h45, o estacionamento estava vazio e a rua na frente completamente silenciosa. Meu horário de fechamento, na verdade, não era bem um fechamento, já que as bombas permaneciam travadas e só aceitavam cartão até a manhã seguinte. Minha principal tarefa, depois disso, era contar o dinheiro do caixa, trancar as portas internas e garantir que tudo estivesse limpo. Parte dessa rotina incluía verificar o banheiro nos fundos antes de registrar o ponto final. Só tínhamos um banheiro, um único box, unissex, escondido no canto mais distante da loja depois do estoque. Não havia nada de especial ali. Piso de linóleo sempre um pouco descolorido, não importava o quanto fosse esfregado, uma lâmpada fluorescente piscando lá no teto e um ventilador no teto que zumbia alto o suficiente para ser irritante. Peguei a chave do banheiro no gancho perto do caixa e fui até lá. Meu plano era fazer uma rápida checagem, borrifar um pouco de desinfetante e sair. Quando cheguei à porta, notei que ela não estava trancada. Isso não era incomum. Às vezes os clientes esqueciam de fechar. Mas o que chamou minha atenção foi que a luz do banheiro estava apagada. Normalmente, se alguém esquecia de trancar, pelo menos deixava a luz acesa. Abri a porta alguns centímetros, esperando encontrar o cômodo vazio. Em vez disso, vi a silhueta tênue de uma pessoa no canto mais distante, de costas para a parede. Demorei 1 segundo para processar o que estava vendo. Sem movimento, sem som, apenas uma figura de altura média, braços ao lado do corpo. Minha primeira impressão foi que talvez fosse algum bêbado que tivesse entrado e apagado em pé, se isso fosse possível. "Ei", falei, tentando não ser tão alto. "Tamo fechando. Você tá bem?" Nenhuma resposta. Alcancei o interruptor da luz logo dentro da porta, mas antes que pudesse acionar, ouvi uma voz baixa, quase um sussurro, dizendo: "Não." Fiquei paralisado com a mão no interruptor. Não era um não dito de brincadeira ou vergonha, era firme e sério. Algo na minha mente começou a me dizer que não se tratava apenas de um bêbado. "Olha, cara", falei, recuando um pouco. "Você não pode ficar aqui. Tamo fechando." Nada. Ele não se virou, não mudou o peso do corpo, não fez nenhum ruído. Quanto mais o silêncio se prolongava, mais detalhes eu percebia. A forma como ele estava parado, rígido demais, como se estivesse se segurando contra algo. Como a cabeça dele estava levemente inclinada para baixo, não de sono, mas como se estivesse encarando algo na parede à sua frente. Afastei-me para dentro do estoque, fechei a porta pela metade e tirei o telefone do bolso. Não havia sistema de segurança no prédio, só eu. Então ligar para a polícia parecia a única medida lógica.
Expliquei a situação para a central, um homem no banheiro, sem responder, agindo de maneira estranha. Disseram que um policial chegaria em alguns minutos. Enquanto esperava, fiquei no estoque, mantendo a porta do banheiro na minha linha de visão. Não houve passos, nem descarga, nem torneira ligada. Só o zumbido constante do ventilador no teto. Cerca de 2 minutos depois, a porta do banheiro rangeu ao se abrir. O homem saiu devagar, ainda de costas para mim, caminhando pelo corredor em direção à frente da loja. Consegui vê-lo sob a luz fraca do estoque. Um moletom com capuz puxado para cima, jeans escuros e botas de trabalho. O jeito que ele andava tinha uma calma estranha, como se soubesse que ninguém ousaria atrapalhar seu caminho. Fiquei parado, deixando passar pelo caixa sem dizer uma palavra. Ele não olhou para mim, nem para os lados, apenas continuou andando até empurrar a porta da frente e desaparecer na escuridão. A parte mais estranha foi que eu não ouvi a porta da frente se abrir quando fui checar o banheiro antes. Ele devia estar lá o tempo todo. Quando a polícia chegou, uns 3 minutos depois, o homem já tinha sumido. Dei ao oficial a descrição que pude. Capuz, jeans, botas, sem visão clara do rosto. O policial verificou o banheiro e não encontrou nada fora do normal. Nenhum grafite, nenhum sinal de drogas, nenhum cheiro de álcool, nada. Quando perguntei se deveria me preocupar, ele apenas deu de ombros e disse: "Pode ter sido alguém procurando um lugar para dormir um pouco. Mesmo assim, mantenha a porta trancada a partir de agora." Eu fiz exatamente isso desde aquela noite. Mas o que realmente ficou comigo não foi ele estar lá. Foi o que notei na manhã seguinte, quando o turno do dia chegou. Eu tinha ido até aos fundos pegar algo, e na parede do banheiro, bem onde o homem tinha estado de frente, havia arranhões frescos na tinta. Não eram marcas aleatórias, linhas verticais, retas, cerca de 1 dúzia, todas do mesmo comprimento, como se alguém tivesse arrastado as unhas ou uma ferramenta pela parede várias vezes. O homem nunca voltou, e eu ainda não sei por que ele me disse para não acender a luz. Sempre fui uma pessoa noturna, mas nada poderia me preparar para o tipo de noites que você enfrenta, trabalhando sozinho em um posto de gasolina rural. Tenho 24 anos, moro em Bakersfield, Califórnia, e peguei esse trabalho para ganhar um dinheiro extra enquanto decido meu próximo passo. O pagamento não era muito bom, mas o horário era compatível, e a maioria das noites era entediante o suficiente para parecer quase segura. Este lugar fica numa estrada tranquila, daquelas onde os carros aparecem em ondas, 20 minutos de nada e depois 3 veículos de uma vez. Temos 2 tanques, uma lojinha pequena e uma daquelas placas de neon piscando aberto que parece ser mais velha do que eu. Dentro há um balcão, algumas prateleiras de salgadinhos e uma geladeira de refrigerantes que zumbia tão alto que quase abafava o silêncio. A maioria das noites é monótona. O caminhoneiro ocasional aparece para pegar um café, ou alguns moradores locais entram para comprar cerveja. Mas numa quinta-feira à noite, em junho, tive um encontro que não sai da minha cabeça. Era quase meia-noite quando a vi vindo do acostamento escuro da estrada. No começo pensei que talvez ela tivesse tido algum problema com o carro. Ela parecia estar na casa dos 30, talvez no início dos 40, vestindo jeans e um moletom desbotado.
O capuz estava levantado, lançando uma sombra sobre o rosto, mas eu ainda conseguia ver os olhos dela brilhando na luz fluorescente quando ela entrou. "Oi", ela disse baixinho. "Você se importaria se eu esperasse aqui um pouco?" A voz dela era calma, mas tinha um tom de inquietação. Meu primeiro instinto foi dizer sim. Afinal, não é como se eu tivesse muita companhia. Mas o pedido parecia estranho. Geralmente, as pessoas entram para comprar algo e ficam por perto se precisarem. Elas não começam com um "deixe-me esperar aqui". "Tudo bem?" perguntei. Ela hesitou e respondeu: "Sim, é mais seguro aqui." Acho que essa palavra, seguro, ficou comigo. Eu disse que, na verdade, não era permitido deixar as pessoas ficarem sem comprar, mas que ela poderia pegar algo para beber e ficar o tempo que quisesse. Ela assentiu devagar, foi até a geladeira e pegou uma garrafa de água. Eu registrei e ela pagou em dinheiro. O tempo todo, ela ficava olhando para as grandes janelas de vidro na frente. Não de forma casual, mas como se estivesse conferindo se algo ainda estava lá fora. Quando perguntei se tinha um carro por perto, ela balançou a cabeça. Estava andando havia um tempo, e só isso disse. Depois disso, sentou-se no pequeno balcão de café e ficou quieta. De vez em quando, eu ouvia um sussurro dela, mas nunca consegui entender direito. Queria perguntar mais, mas algo na postura dela, tensa, quase enrijecida, me dizia para não insistir. Uns 20 minutos depois, um sedã escuro desacelerou ao passar pelo posto. Não é incomum carros passarem devagar à noite, mas este não seguiu adiante. Quis perguntar por que ela não procurava a polícia, mas ela respondeu antes que eu pudesse. "Já tentei. Eles não podem fazer nada até que ele realmente faça algo." E parou de falar. Por volta das 1h30 da manhã, um par de faróis apareceu na distância. Ela se enrijeceu imediatamente. Quando o carro se aproximou, eu reconheci. O mesmo sedã escuro. Ele entrou de novo no estacionamento, parando exatamente no mesmo lugar. Dessa vez senti meu próprio pulso nos ouvidos. Peguei o taco de beisebol que guardamos ali atrás só por precaução. A porta do motorista se abriu. Um homem saiu, alto, usando um boné de beisebol que escondia o rosto. Ele não foi para os tanques, não foi para a loja. Apenas ficou parado olhando através do vidro para nós. "Chame a polícia", ela sussurrou. Peguei o telefone e disquei 191, mantendo os olhos nele. No momento em que comecei a falar com o atendente, ele se virou, entrou no carro e foi embora, sem dizer uma palavra. Entrou no estacionamento e ficou parado sobre o poste distante. Eu conseguia ver a silhueta do motorista, mas as janelas eram tão escuras que não dava para identificar detalhes. A cabeça da mulher se virou rapidamente para a janela e juro que todo o corpo dela ficou tenso. "É ele", ela sussurrou. Eu congelei. "Quem?" Ela não respondeu. Apenas pegou a garrafa de água e foi para o fundo da loja, longe do vidro. O sedã ficou parado por um bom minuto. Então, sem sequer se aproximar dos tanques ou da loja, saiu do estacionamento e sumiu pela estrada. Quando me virei para perguntar o que estava acontecendo, ela já estava de pé. "Obrigada por me deixar ficar", disse rapidamente e saiu pela porta antes que eu pudesse interrompê-la. Fui até a porta, vendo-a ir na direção oposta ao carro. Ela não olhou para trás. Em poucos segundos, desapareceu na escuridão além dos postes. O resto da noite parecia estranho. Quem era ele? Por que ela não ficou até de manhã? Até procurei nas notícias locais por algum caso de mulher desaparecida, mas nada apareceu.
2 noites depois ela voltou. Mesmo moletom, mesma caminhada lenta vindo da estrada. Mas dessa vez, parecia ainda mais nervosa. Por favor, disse assim que entrou. Posso ficar aqui um pouco? Desta vez não hesitei. Disse que ela podia ficar o tempo que precisasse. Mal falamos nos primeiros 30 minutos. Ela ficou no mesmo lugar, perto do balcão do café, com as mãos apertando um copo que nem chegou a beber. Então quebrou o silêncio. Ele me seguiu aqui da última vez. Meu corpo arrepiou. O cara do sedã. Ela sentiu, olhos fixos na janela da frente. Ele me persegue há semanas. Não todas as noites. Só o suficiente para me lembrar. A polícia chegou 15 minutos depois. Já era tarde demais para encontrá-lo. Eles recolheram nossos depoimentos, mas admitiram que pouco poderiam fazer sem placa ou evidência de ameaça direta. Era apenas um comportamento suspeito. Ela foi embora com os policiais naquela noite, mas dava para perceber que não se sentia mais segura. Foi a última vez que a vi pessoalmente. Uma semana depois, encontrei algo preso à porta de vidro quando cheguei para o meu turno. Era uma nota escrita com letra apressada e desigual. Obrigado por não me expulsar. Ele sabe onde eu durmo agora. Sem nome, sem endereço para a resposta. Fiquei parado por muito tempo olhando aquelas palavras. Aquela nota parecia pesar mais do que papel deveria pesar. No mês seguinte, eu continuava a ficar arrepiado toda vez que alguém passava devagar demais pelo posto. Às vezes, pegava meu próprio reflexo no vidro e esperava ver outra pessoa atrás de mim. Ainda trabalho lá, mas minha rotina mudou. Tranco as portas depois da meia-noite, mesmo sabendo que, tecnicamente, não deveria. E, quando vejo faróis parados demais no estacionamento, mantenho uma mão perto do telefone. Porque é o seguinte, ela entrou na minha vida 2 vezes. E as 2 vezes ela saiu do mesmo jeito que entrou. Na escuridão. E quem quer que ele seja, tem um mau pressentimento de que ela ainda olha por cima do ombro. Apertei o botão para destrancar a porta. Ei, disse, sem emoção. Esse é o meu carro. Ele virou, sorriu como se eu tivesse dito algo engraçado. Sua mãe me mandou. Riu uma vez. Não, ela não mandou. Ela me ligou. Disse que você sai à meia-noite. Apontei para a loja. Ela mora a 3 estados daqui. Com certeza está dormindo. Está preocupada com você andando sozinho. Disse que você estaciona sob a luz forte. Isso foi fácil de adivinhar. Ele não levantou a voz, mas o jeito que falou me atingiu forte, como se fosse a prova. Ele fingiu estar ajustando a postura, bloqueando casualmente a porta do motorista. Qual o nome dela? Perguntei. Ele acenou vagamente. Ela conhece seu gerente. Disse que você ficaria nervoso. Não estou, menti, olhando ao redor. Qual o nome dela? Ele não respondeu. Apenas olhou para o balcão como se esperasse que o gerente não aparecesse. Tenho lugares para ir, disse, ainda sorrindo. Não vou esperar a noite toda. Então vai, respondi. Você está no meu carro. Ele se afastou como se eu tivesse falhado em algum teste. Deu alguns passos na minha direção. Devagar, apenas diminuindo a distância. Recuei para a moldura da porta e segurei a porta com o pé. Liga para sua mãe, disse, levantando o telefone. A tela mostrava mãe, mas qualquer um pode nomear um contato. E ele não ligou. Apenas esperou eu acreditar. Entrei e tranquei a porta com o ferrolho. Esse som do ferrolho deslizando para a posição foi poderoso. Ele parou na janela, depois caminhou lentamente até o lado do passageiro. Apertei o controle remoto e as portas se trancaram.
Ele assistiu o piscar das minhas luzes de emergência. Acho que ele queria que eu visse que ele estava me observando. Peguei o telefone e liguei para o número não emergencial. Tem um homem encostado no meu carro dizendo que minha mãe mandou ele. Ele está bloqueando a porta do motorista. Ele está tentando entrar na loja? Não. Ele está tentando me fazer sair. Temos uma viatura próxima. Fique dentro. Um sedã entrou na bomba 3. Uma garota da minha idade. Ela me viu. Viu ele. Dei um pequeno aceno. Por favor, espere. Ela ficou no carro observando, como testemunha. Ele fingiu não notar. Andou ao redor do meu carro, olhou pelas janelas, bateu no vidro, olhou para mim e mexeu os lábios, dizendo algo. Talvez tenha sido: "Você está pronta?" Não importa, eu interpretei assim. Mandei uma mensagem para meu gerente. Um homem no meu carro dizendo que minha mãe mandou ele. Liguei para a polícia. Ele respondeu: "Bom." O cara voltou para a frente do meu carro, colocando o quadril exatamente onde eu teria que passar se tentasse fugir pelo lado do passageiro. Ele tinha planejado isso. A garota na bomba 3 abriu um pouco a janela. "Você está bem?" Eu disse, fazendo um gesto. Ela assentiu. O carro dela ficou ligado, os farões apontados direto para o meu para-choque. Ele não gostou dela observando. Moveu-se devagar até que seu corpo bloqueasse a visão dela da minha porta. Então apoiou a mão no teto, como se aquilo fosse dele. "Sério", ele disse. "Sua mãe pediu para te buscar. Não estrague isso." "Qual o nome dela?" Perguntei de novo. "Nada." Ele olhou para a placa da loja como se isso pudesse ajudar. A outra mão deslizou para o bolso. Um SUV de carona passou. Desacelerou e seguiu. Ele observou. Eu não me mexi. Então o telefone da loja tocou. Atendi, ainda observando ele. "Estás pronta?" Uma voz baixa. Depois um clique. Identificação bloqueada. Deixei o telefone de lado. Não sabia se ele tinha ligado ou se tinha sido outra pessoa. De qualquer forma, combinava perfeitamente. Uma viatura entrou no estacionamento, luzes apagadas. O policial saiu. Eu o reconheci. Ele compra café aqui. Não gritou, apenas caminhou na nossa direção como se estivesse olhando os snacks. O homem levantou a mão levemente. Calma. Amigável. O policial disse algo. O homem fez gestos apontando para o meu carro, falando com as mãos. O policial não olhou para onde ele apontava. Apenas assistiu às mãos e depois me olhou. Assenti uma vez. Eles conversaram baixinho. Vi palavras como carona, mãe, mal-entendido. O policial foi firme. Expulso ele do veículo. Saia. Ele riu, deu os ombros como se estivesse sendo razoável. Outra viatura chegou. O primeiro policial veio até a porta. Eu o deixei entrar. Você está bem? Sim. Dei a versão curta. Ele assentiu. Vamos emitir uma ordem de expulsão. Se ele voltar, nos chame. Lá fora, o segundo policial pegou o nome do homem. Ele contou uma história qualquer. Eles o levaram até a saída do estacionamento. Ele não olhou para trás. A garota da bomba 3 entrou para pagar. O dinheiro estava amassado em um punho. Quer que eu fique até você entrar no carro? Perguntou. Sim, eu disse. 2 minutos. Terminamos rápido. Tranquei o escritório. Ela ficou de guarda. O policial me acompanhou até a porta e esperou eu destrancar. Sentei no banco do motorista com o ventilador ligado, só respirando. Depois dirigi para casa por um caminho diferente. Ruas mais iluminadas, varandas com luzes, lugares que gritavam, pode te ajudar. Quando cheguei, mandei uma mensagem para minha mãe. Precisávamos de uma palavra código, algo bobo, algo que só a gente soubesse. E se alguém dissesse que estava com ela,
teria que falar essa palavra. E se não falasse, eu jamais abriria a porta. Se você também achou que a parte mais assustadora não era a figura lá fora, mas perceber que você já tinha passado por ela antes, deixe seu like e se inscreva para não perder a próxima história assustadora. E me conte nos comentários como você lidaria com um turno assim. E se você já pensou que é só uma venda de garagem, qual é o pior que pode acontecer? Você está prestes a descobrir. Clique agora para assistir a 4 histórias perturbadoras de vendas de garagem, porque você nunca sabe o que está escondido à vista de todos. Fique alerta, fique seguro. Obrigado por assistir e te vejo no próximo pesadelo. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.